Agradeço a presença de quem veio e também dos que estão em casa ou em outro lugar, de fato, participando, efetivamente. É isso mesmo. Costumo sempre usar uma ilustração que não se vê por aí, um dedo separado do corpo com vida própria. Toda parte do organismo que é retirada dele perde a vida. Morre, não sobrevive, não tem como se manter. E, de certa maneira, isso ilustra a comunidade dos salvos. Se a gente não está ligado na videira, a videira é Cristo, mas nós somos os galhos, nós somos os ramos. E se a gente não estiver ligado, como galhos e ramos na videira, e entre nós, mutuamente relacionados, a gente corre risco, e o risco é grande, grande mesmo, né? É o caminho mais rápido para a gente se desviar do cabeça também, que é Jesus. É você se afastar da igreja dos santos, é você distanciar-se dos irmãos em Jesus. O caminho mais rápido para você também romper o vínculo com o cabeça, tá bom? Bem, quem é que conhece aí pessoas com uma atitude derrotista, pessoas com atitude fracassada, pessoas, talvez, alguns aí dentre nós, eu conheço, eu mesmo, talvez, né? E no particular, ainda que não seja algo assim relacionado ao todo, mas no particular, especificamente, usando o cunho pessoal, a gente sempre tem umas experiências dessas, né? Em que percebemos que não avançamos como deveríamos. A gente não seguiu adiante com insistência. A gente tropeçou no meio do caminho e não se levantou. Ficou por ali ou até mesmo recuou, voltou atrás. Ou então o passo ficou mais lento, né? Ficou mais devagar. E aí faltou potência. Os outros nos ultrapassaram. Os outros continuaram seguindo. E você olha para a vida do fulano e também da ciclana e vê que eles foram à frente. E eles obtiveram um crescimento espiritual, eles obtiveram uma frutificação no espírito, eles obtiveram uma influência maior sobre as outras pessoas. E isso eu falo do ponto de vista cristão. Mas também poderia aqui exemplificar financeiramente, materialmente, ou antes do que isso, profissionalmente, etc. A gente sempre admira quem tem um comportamento que denota um esforço, que faz assim os outros serem inspirados, né? E geralmente são essas pessoas que ocupam cargos de liderança. Não estou falando de mim, não. Estou falando de liderança que faz diferença, liderança que produz resultado, porque é gente que está um passo à frente, né? E às vezes se tornam até soberbos, orgulhosos. Eu tinha um colega, ele era fiscal de tributos municipais que nem eu, mas muito inteligente, muito inteligente. Tanto é que fez concurso, passou para juiz federal, e está praticamente aposentado, mas muito inteligente. E ele consciente dessa sua superioridade intelectual, ele era um tanto orgulhoso, um tanto soberbo, né? É um cuidado que se deve tomar. Mas foi gente que avançou. Eu tive colegas também na fiscalização que passaram no mesmo concurso que eu, à mesma época, ou então depois fizeram o concurso seguinte, passaram, mas não se contentaram em ficar aqui em Petrópolis, eles queriam mais. E o segredo foi que não pararam de estudar, eles não cessaram de se dedicarem aos livros e às matérias pertinentes aos concursos para essa área e continuaram, porque eles tinham um alvo.
Eles queriam ser fiscal de rendas do Estado do Rio de Janeiro, eles queriam ser fiscal de rendas do Estado de São Paulo, eles queriam ser auditor fiscal do Tesouro Nacional. Eles tinham meta, eles tinham objetivo na vida. Eu me lembro muito bem, eles trabalhando como fiscais aqui no município, mas continuando a estudar, continuando a estudar, continuando a estudar. E eu lembro de eles fazerem concurso e não passarem para aquilo que desejavam, que queriam, mas não esmoreceram, não desanimaram, continuaram estudando, e se não passaram no primeiro concurso que fizeram após a Petrópolis, eles passaram no segundo, ou eles passaram no terceiro, e então estabilizaram a vida financeira e materialmente, e hoje estão muito bem, provavelmente já aposentados, ganhando aí seus 35, 40 mil reais por mês. É um futuro que eles garantiram em razão da insistência e da persistência. Na Bíblia a gente vê gente com esse tipo de atitude, uma atitude vencedora, uma atitude que busca resultado, uma atitude que corre atrás do propósito, uma atitude que tem na mente o que deseja, e então se dirige a quem pode dar a resposta e a consegue. Hoje de manhã, na Escola Bíblica Dominical, a gente aprendeu muito, eu aprendi muito, Pedro deu a aula, e fui ministrado, outras pessoas também, as que estavam virtualmente presentes, também se beneficiaram, foi muito bom. Eu digo a vocês o que a Bíblia está lá nela escrito, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir vem pela palavra de Deus. Gostei de uma frase que o Pedro utilizou, que a fé pensada, ela tem que vir antes da fé sentida. Aliás, não é só antecipar a fé sentida, não. Ela interpreta a fé sentida. Se você não tiver uma fé que pensa, e pensa a partir de uma base, e a base é única, é a Escritura Sagrada, então você não tem nem como avaliar sua fé sentida, porque você fica sem parâmetro. Então, um convite, um estímulo a todos vocês. Precisamos conhecer mais de Bíblia, precisamos conhecer mais de Escrituras, precisamos conhecer mais da palavra do Senhor. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, não conhecendo o ensino do Senhor Jesus e nem conhecendo o Espírito Santo que nos capacita a obedecer aos mandamentos dele. Mas na Bíblia e foi sobre esse texto aí, um deles, que nós meditamos hoje de manhã, e eu queria trazer mais reflexões acerca dele. Mateus 15, 21 a 28. Vamos ler? Mateus 15, 21 a 28. Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28. São acréscimos. Espero que vocês sejam abençoados da mesma maneira como eu fui hoje pela manhã. Posso ler? É a história de uma circunstância, aconteceu durante o ministério de Jesus. Fala aí dele próprio, versículo 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Essa mulher impressiona, pelo menos em 4 formas de atitude que a gente deve ressaltar aqui. Ler com calma o texto e se deter na imaginação ali do ocorrido, ficar pensando como é que foi o encontro, né, e a conversa, etc., faz a gente tirar muitas lições proveitosas. E a primeira coisa que quero ressaltar aqui acerca da atitude daquela mulher
é que, primeira coisa mesmo, né, e antes de qualquer outra, é que aquela mulher tinha a maior das qualidades. Ela tinha a virtude mais excelente. Aquela mulher possuía amor. Ué, mas amor? Como assim amor? Né? Onde é que a gente enxerga o amor daquela mulher? Na atitude que ela teve perante Jesus. Só você reparar no versículo 22, Mateus capítulo 15, versículo 22. O que diz aí? Eis que certa mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas não tem nada de amor aí. Tenha compaixão de mim. Cadê o amor? Só se for amor próprio. Mas espera aí, você tem que continuar lendo. Ela fala assim: tenha compaixão de mim. E aí acrescenta: minha filha está horrivelmente endemoniada. Você entende? Que ela fez da miséria da filha a sua própria miséria. A angústia da filha, a doença da filha, a enfermidade da filha, o mal-estar da filha, a ameaça de morte que parava sobre a filha, aquela mulher, como mãe, pegou para si, né, e incorporou. Por isso que ela diz aí: tem misericórdia de mim, e de mim em razão da minha filha, por quem eu intercedo, por quem eu peço. Ela podia ser pagã, ou seja, ela podia pertencer a outra religião, ela podia adorar a falsos deuses, etc. Porém, em seu coração estava o amor pela sua filha. Gente, não existe sentimento que seja maior, não existe sentimento mais perto de Deus do que o amor genuíno, o amor autêntico, o amor afetivo, o amor dedicado, o amor que se entrega a favor das outras pessoas, a fim de que elas possam se beneficiar. Sempre esse tipo de amor é o reflexo do amor de Deus pelas suas criaturas. Eu não estou falando de outros tipos de amor. Eu não estou falando aqui de um amor diferente desse aí, né, que visa o bem do outro, mas o bem de acordo com verdade, justiça, bondade. Eu não estou falando, eu estou falando desse tipo de amor aí que aquela mãe tinha pela sua filha. Então, a gente pode aqui relacionar, listar vários aspectos desse amor. Então, por exemplo, foi o amor que ela tinha pela sua filha que a fez aproximar-se de um estrangeiro, porque ela era cananeia. E os cananeus eram inimigos ancestrais dos judeus. Cananeu era odiado pelo judeu. Cananeu tinha uma história de rivalidade, de guerra com o judeu, que vinha desde lá o Pentateuco, lá os primeiros livros da Bíblia. Só por causa do amor, e ela sabendo, e a reação dos discípulos prova isso, né? Manda ele embora, manda ele embora, manda ele embora, até enchendo a paciência aqui, ela está perturbando, manda embora, manda embora. Porque perceberam que ela não era da mesma raça deles. Mas foi o amor dela pela sua filha que a fez aproximar-se do estrangeiro. Outra coisa, foi o amor dela que a fez aceitar o silêncio desse homem, Jesus Cristo. Porque Jesus, você lê lá no início, que Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus não disse nada para ela. Ela veio, né, e se aproximou, mesmo que à distância, etc., clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha, esse é o motivo meu, porque eu estou aqui, etc. E a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Mas por causa do seu amor pela filha, ela aceitou o silêncio daquele homem. Gente, não foi só isso. Jesus de início não lhe dá resposta, mas Jesus fez repetidas demonstrações aparentes de repulsas, de desprezos. Eu falo aparentes porque você tem que contextualizar posteriormente, você tem que seguir, né, com a reflexão, etc. Mas a princípio ali, depois que os discípulos chegaram, despede, manda embora, não sei o quê, Jesus, não, e com certeza ela já estava próxima o suficiente para ouvir, para escutar, mas pelo amor que ela tinha para com a sua menina, ela suportou isso aí, essas dificuldades que Jesus foi colocando, esses desprezos, essas repulsas do Senhor.
E não é só isso. Para ela continuar ali, para ela permanecer ali, é porque esse amor gritava forte dentro dela. Com certeza, ela enxergou por trás das palavras de Jesus, aquelas palavras aparentemente duras, ela enxergou compaixão, ela enxergou misericórdia, ela enxergou graça. E então ela apostou nessa compaixão, ela apostou nessa misericórdia, ela apostou nessa graça. O que impulsionava aquela mulher? Qual era a força motriz que fazia com que aquela mulher se lançasse a essa empreitada, desejando a solução do problema? Com certeza era o amor que existia no seu coração. E volto a repetir, não há sentimento maior, não há sentimento que se aproxime mais de Deus do que o amor genuíno que parte dele mesmo e então é recebido no coração de pessoas como essa aqui. Agora, aquela mulher, ela não tinha só amor, não. A atitude dela não era só de amor, era uma atitude de fé. E uma fé crescente, uma fé que foi aumentando, uma fé que foi subindo de nível. A gente nota isso pelo relato, pelo exame, né, de cada circunstância, de cada versículo aqui. Então, por exemplo, como é que ela começou chamando Jesus? Isso a gente conversou hoje na Escola Bíblica Dominical, mas depois eu refletindo melhor a respeito disso aqui, mudei um pouco o pensamento, o meu, né? Mas ela começou chamando Jesus, veja aí o versículo, qual é o versículo? É o 22, projeta aí, o 22. Ela começou chamando Jesus de Senhor, Filho de Davi, não é isso? Está no meio do versículo aí, Senhor, Filho de Davi. Era um título que considerava Jesus como um homem que fazia grandes milagres. A princípio era isso aí. Eu fui refletindo melhor sobre esse versículo aí e tirando essa conclusão. Ela começou se dirigindo a Jesus como um profeta. Ela começou se dirigindo a Jesus como um descendente de Davi. Ela começou se dirigindo a Jesus como isso, um homem que fazia grandes milagres, mas em termos de poder e glória terrenos. Talvez até enxergasse nele, visse Jesus com uma certa superstição, assim, tipo, como se parecesse, ou então, igualasse não, como se lembrasse algum mágico, etc, e dessa maneira ele foi se aproximando de Jesus. De qualquer maneira, considerava ele um homem poderoso, porque para fazer esse tipo de pedido a Jesus, ela não tinha outra percepção de Cristo, a não ser essa daí. Ele é um homem poderoso, eu já vi ele fazer isso, eu já vi ele realizar aquilo, eu já vi. Ora, os próprios judeus assim pensavam de Jesus, que Jesus era um profeta que não tinha até então surgido que nem ele, em razão especialmente dos feitos que praticava, porque Jesus curava, Jesus ressuscitava, Jesus transformava água em vinho e por aí vai. Então, essa a princípio era uma percepção dela. Mas como é que ela termina? Se você avançar no texto, como é que ela termina? Se no início ela fala, o Senhor, Filho de Davi, profeta que era esperado, aquele que vai herdar o reino, aquele também em razão do que? Homem poderoso e que realiza grandes milagres, por favor, me tenha compaixão de mim. Mas depois, se você olhar aí para o versículo 25, vai lá junto comigo, Mateus 15, 25, como é que ela vai terminando a relação com Jesus aí, antes mesmo de receber o milagre da filha. Mateus 15, 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Você concorda comigo que esse Senhor aqui, do versículo 25, é diferente do Senhor do versículo 22? Senhor, Filho de Davi, dinastia, herança recebida por questão de raça, etc, etc, diferentemente desse Senhor aqui do versículo 25, porque antes ela veio e se prostrou e adorou, reconhecendo que ele era de fato o Cristo de Deus. Gente, é como se Jesus a tivesse obrigado a fixar os olhos dele.
Aquele processo todo, né, de conversa, etc., ou de não conversa antes para conversa depois. É como se Jesus estivesse obrigando a mulher a fixar os olhos nele. E ela, havendo feito isso, reparou alguma coisa diferente, alguma coisa sublime, alguma coisa extraordinária, que a partir de então ela não viu Jesus mais como simplesmente um homem, mas ela viu Jesus como um Senhor que era divino. E esse processo encanta, né? Essa maneira, talvez, a sua conversão, o seu encontro com Jesus, tenha se passado mais ou menos dessa maneira, dessa forma, parecida, etc. O processo, né? Antes você via Jesus como mais um daqueles que falaram bem, que apontaram para Deus, etc., mas não como o próprio Criador encarnado, a pessoa do Deus vivo, etc. E à medida que você foi tendo contato, relação com Jesus, seu pensamento foi mudando, até o momento que você fixou os olhos nele, e aí você declarou, né, assim como Pedro, né, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí você o quis para si, e aí você o recebeu no seu coração e na sua alma. Gente, Jesus queria suscitar isso nela. Jesus queria produzir isso nela. É exatamente esse o propósito. Jesus não queria simplesmente curar a filha da mulher. Jesus queria despertar nela a fé salvadora. Queria fazer com que ela tivesse a experiência de vida eterna. E é em razão do que a gente diz que ela teve fé. Se antes ela começou fazendo um pedido a um grande homem, ela terminou fazendo uma oração ao Deus vivo. E isso é uma coisa extraordinária, né? Isso simplesmente representa a mudança do estado de perdição para o estado de vida eterna. Isso simplesmente representa o fato de que você não vai para o inferno, mas você vai para o céu. É pouca coisa? Não, não é pouca coisa, não. É extraordinariamente uma coisa maravilhosa. E era o que Jesus visava e ele conseguiu com a ajuda daquela mulher. A gente vê como é que a fé dela cresce, né, à medida que ela se relaciona com Cristo e assim vai. Bem, essa era uma fé da mulher que crescia, né? Mas era uma fé também que adorava. Já falei sobre isso aqui, né? Antecipei o pensamento e o raciocínio. Ela começou seguindo a Jesus, vocês lembram? Aí no versículo 22, projeta aí o 22, como é que ela começou? Seguindo a Jesus, olha lá. Eis que é uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados. Ela tinha vindo atrás de Jesus, daqueles lados lá, uma região lá próxima ou até distante, etc., mas ela tinha vindo, né? Começou seguindo a Jesus. E como é que ela terminou? Terminou adorando Jesus. Olha lá, versículo 25, projeta aí o 25. Ela, porém, veio e o adorou. Volta para o 22. Ela começou o relacionamento com Jesus fazendo uma petição, concorda comigo? Fazendo um pedido: Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada, né? Liberta ela, cura ela, modifica isso aí, resolve esse problema. Eu sei que o Senhor é um homem poderoso, o Senhor faz milagres, etc. Por favor, estou pedindo, etc. Começou com o pedido. Como é que ela termina? Versículo 25. Projeta aí, Mateus 15, 25. Como é que ela termina? Ela termina com uma oração. Ela veio, não é assim que a gente ora? A gente primeiro não adora, a gente primeiro não glorifica, a gente primeiro não entra com respeito e não entra com submissão na presença do Altíssimo, para depois, então, expedir nossos pedidos de acordo com as necessidades que temos. Então, como é que ela termina isso? Ela começou com um pedido lá, ela termina com oração. E tudo isso era ensino de Jesus, era tratamento de Jesus com ela, para que ela pudesse alcançar o benefício maior. Sempre que você se aproximar de Jesus, em primeiro lugar, você tem que fazê-lo em adoração por causa da majestade dele. E só depois que você tem que expor as suas necessidades, amém? Lembre-se da oração do Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, glorificado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, porque tu és quem és.
que o teu reino, que o teu governo se espalhe por todas as pessoas. Ou seja, é assim que a gente inicia, para depois então dizer: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, etc, etc. Essa mulher tinha amor, não tinha? Essa mulher tinha fé, não tinha? Mas essa mulher tinha uma outra coisa, ela tinha uma persistência acirrada. Não era só o amor pela sua filha, né? Exemplo do amor de Deus pelas pessoas de forma geral. Não era só a fé que ia crescendo à medida em que ela se relacionava com Jesus, mas ela tinha uma persistência acirrada. Para cada não de Jesus, ela tinha um porém. Já repararam nisso? Para cada não de Jesus, ela tinha um porém, ela tinha um contudo, ela tinha um todavia, ela tinha um entretanto. Né? Ou até ela tinha uma concordância, mas ao mesmo tempo associava a essa concordância uma lembrança. E foi assim que ela conseguiu ser vencedora em meio a todas essas suas atitudes. Olha aqui, Mateus 15, 23 a 27. Vamos ver aí. Mateus 15, 23 a 27. Olha aí. Onde é que está a persistência da mulher? Vocês lembram que no versículo 22, a gente leu que ela tinha vindo, certo? Isso aí já é o início, já é o tiro de partida. Ela podia ter ficado onde estava, podia ter ficado lá, na região onde morava, mas ela veio. Tá? Tem que começar, tem que iniciar por algum ponto, ela veio. Segundo lugar, isso está no versículo 22, né, que não está projetado aí. Em segundo lugar, no versículo 22 também, ela clamava. Vai juntando aí, somando uma coisa com a outra. Ela tinha vindo, ela estava ali. No versículo 22 diz que não somente isso, ela não ficou passiva lá, ela passou a clamar. E agora no versículo 23, o que diz que ela fazia? Ela tinha vindo no 22, ela clamava no 22. No versículo 23 diz que ela fazia algo mais. O que diz aí no versículo 23 que ela fazia? Ela gritava, porque tinha uma oposição lá, cala a boca, não incomoda, sai daí, perturba não, Jesus, despacha. A Bíblia diz que ela gritava. Versículo 25, o que diz aí, no 25? Tinha vindo, clamava, passou a gritar. No 25 ela chegou mais perto, ela chegou pertinho. Ela veio até a presença física de Jesus e o adorou. E no versículo 27, vocês veem a persistência da mulher no versículo 27? Olha para o 27 aí. Olha como ela insistiu, não é isso? Ela insistiu. E insistiu em quê? No mínimo que ela considerava ser bastante para solucionar o problema. Não é à toa que Jesus virou para ela: mulher. Imagina Jesus assim: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme você quer. E ela sai dali pulando de satisfação, de alegria, já sabendo que o milagre tinha acontecido. Olha que persistência da mulher. Gente, será que nós temos isso? Será que a gente cultiva isso? Será que a gente pratica isso? Será que a gente tem esse tipo de amor que ela tinha? Que associava o problema do outro, a dificuldade do outro, ela até a filha, a si mesmo, chama para si, incorpora. O problema dele é o meu problema. Será que a gente tem essa fé que vai aumentando, vai crescendo à medida em que trata com Jesus? Será que a gente tem essa persistência aí? Nada conseguia desencorajar a mulher, nada. É como eu disse, para cada não de Jesus tinha um porém, que ela levantava. Você vê aqui, 23, versículo 23, Jesus, porém, não, que respondeu a palavra, mas ela veio gritando. Porém. No 24, Jesus: não fui enviado. As outras, 25, ela, porém, veio e adorou. No 26, Jesus respondeu: não é correto. No 27, mas a mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos. Como é que é a nossa relação com Deus? Eu não sei, gente, eu escrevi umas coisas aqui. Onde é que eu estou aqui? Deixa eu ver aqui. Existe muita gente que ora porque não quer perder a oportunidade. É mais ou menos o seguinte: a pessoa ora porque
acha que pode acontecer alguma coisa se ela orar. E então, ela não quer deixar passar essa chance. Entendeu? É a mesma coisa do cara que joga na loteria esportiva, joga na Mega Sena, não é? Ele está sempre jogando. Por quê? Porque pode ser que aqueles mesmos números que eu sempre neles aposto, e isso já tem 30 anos, 40 anos. Aliás, outro dia, um sujeito ganhou assim, lá nos Estados Unidos. O cara sempre apostando nos mesmos números, 4, 5 números, há 30 anos que ele apostava nos mesmos números. E ele foi lá, foi comprar pão, não sei o quê, aí aproveitou, foi lá conferir o resultado da loteria, aí viu que ele tinha ganhado. Aí, não sei quantos milhões de dólares. Aí entrou dentro do carro, sentou do lado da mulher, se fosse eu, não tinha contado nada para a Vereda, eu tinha ficado quieto, eu não vou contar, não tinha contado nada. Ali, no momento, eu ia chamar para jantar no Majórica, ia fazer tudo, Mariana, se quisesse também, ia junto, aí ia gastar lá uns R$1.000 no Majórica, e então, ao fim, ia dar a notícia, mas o cara sentou lá no mulher, amorzinho, eu ganhei na loteria, assim, desse jeito. A mulher tomou aquele susto e os dois deram vivas lá por causa disso. Tem gente, pessoal, que nem essas pessoas, Então, tem que continuar jogando, porque pode ser que, se eu não jogar, aí no dia seguinte, eu vou lá conferir, deu aqueles números. Deu, justamente os números que eu sempre usei para apostar, e eu não ganhei porque não apostei. Tem gente que sente que pode acontecer algo, não quer perder a oportunidade. No caso dessa mulher, não. No caso, essa mulher sabia que Jesus era o único que podia ajudá-la. E não somente o único que podia ajudá-la, mas era o único em quem ela estava depositando inteira e total confiança. E aquilo não era uma aposta da mulher, aquilo não era pode ser que não que. Não era isso, não. Ela cria plenamente, ela acreditava totalmente que só Jesus poderia ajudá-la, e só Jesus poderia resolver o problema. E dessa maneira ela se aproximou, com esse entusiasmo inflamado, ardoroso, resultado de uma necessidade imperiosa. Ela estava resolvida a não ser desencorajada. Por isso que eu falo de persistência acirrada. Um discípulo gritando, falando, não para, não sei o quê, e ela gritava. E Jesus falando, e ela chegava mais perto. E Jesus dizia, mas não posso mais. E ela, não, mas Jesus, mas olha, os cachorrinhos comem, etc. E por aí vai. Oração para aquela mulher, porque o pedido foi se transformando em oração, não era uma forma ritual, não era uma forma acadêmica de falar com Deus, não era uma forma cerimoniosa de falar com Deus, mas era a expressão do desejo impetuoso que ela tinha na alma. Aquilo ali, ela sentia que ela simplesmente ela não podia sair dali, ela não devia sair dali, e ela não tinha por que sair dali sem, no mínimo, alguma palavra de Jesus, algum ensino de Jesus, ainda que não fosse a questão da cura da mulher. E para terminar, essa mulher tinha uma alegria singela. Ela, gente, tinha esse amor corajoso, ela tinha essa fé crescente, ela tinha essa persistência acirrada e, por último, ela tinha uma alegria singela. Alegria? Onde é que está a alegria aí da mulher? Onde é que está? Olha aí, versículo 27. Olha o versículo 27. O que diz? A mulher disse, é verdade, Senhor, aqui arrematando a história, antes de Jesus falar para ela, não é uma mulher, nunca vi uma fé como essa, vai, seja feito conforme você quer. Versículo 27, a mulher disse, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Gente, ela estava no meio de uma aflição.
Ela estava passionalmente exaltada. Ela estava assim, como é que eu vou te dizer? Ela estava numa angústia que tomava conta, ao mesmo tempo numa confiança plena, que foi aumentando, 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 à medida que ela olhava para Jesus, se relacionava com Jesus. E Jesus vira e fala assim, né, para fechar, né, mas eu não posso tomar o pão dos filhos sentados à mesa, referindo-se aos judeus, para quem ele inicialmente tinha vindo, e jogá-lo aos cachorrinhos. Tipo assim, você é como se fosse uma cachorrinha. Eu não posso fazer isso. Gente, olha o que acontece nessa hora. A mulher se agarra nisso. A mulher se apega nisso. E eu tenho certeza que um sorriso de alegria estampou o rosto dela. Eu tenho certeza que a face de tristeza, não sei, de angústia, se transformou numa face de radiante alegria. Por quê? Porque ela se agarrou no mínimo aí, que era uma realidade, e para a qual, ou seja, essa necessidade que ela tinha, esse mínimo bastava. Ou seja, ela pensou assim, bem, a verdade é, e pensou rápido, né? A verdade é que os cachorrinhos, se eu sou cachorrinho, então eu como da migalha, porque a migalha sempre cai. E se eu comer da migalha, isso me é suficiente, isso me é bastante. Gente, uma alegria descomplicada, uma alegria sem luxo, uma alegria sem enfeite, uma alegria sem emblema. Você conhece isso? Uma alegria que se contenta com pouco, mas que é suficiente, que é bastante. Uma alegria que não precisa de nada mais do que o essencial, do que o necessário, do que o suficiente, do que o bastante. E nisso eu vejo a alegria da mulher. Tenho certeza que o rosto dela estampou felicidade. Porque quando Jesus fala isso, mas o cachorrinho come da migalha. E se eu comer da migalha, o problema está resolvido, não preciso do pão. E Jesus então vira para ela, mulher, eu não sei o que Jesus fez naquela hora, né? Mas Jesus, ele deve ter sentido uma emoção muito forte dentro de si para fazer essa afirmação. Quando a gente se aproxima de Jesus, nós precisamos de um amor corajoso, nós precisamos de um amor intrépido, a favor principalmente dele e das outras pessoas. A gente necessita de uma fé que vai crescendo à medida em que a revelação aumenta, à medida em que a intimidade com ele cresce. A gente necessita de uma persistência. Jesus valorizou muito a história da juíza, né, que ia todo dia perante da viúva, né, que ia todo dia perante o juiz lá e pedia a ele para fazer justiça. Vocês lembram dessa história? Quem é que lembra aí? Vocês lembram? Faz justiça contra o meu adversário, faz justiça contra o meu adversário. E Jesus disse que o juiz dispensava a mulher toda vez, mas ela importunou tanto, que o juiz falou, para não continuar me importunando, eu vou fazer o que ela está pedindo aí, que é a justiça contra o adversário dela. Aí Jesus completa, quanto mais o Pai Celestial não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam, de dia e de noite. E a gente precisa dessa alegria simples aí. A alegria simples é aquela que aceita o mínimo de Deus. O mínimo de Deus basta para mim, basta para você. Traz felicidade para mim, traz felicidade para você. E se assim se o mínimo de Deus já nos enche de alegria, o que será a plenitude de Deus na minha vida e na sua vida? A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que eu seja como essa mulher, que você seja como essa mulher também. Amém? Você tem uma causa, todos nós temos. Você tem uma necessidade, todos nós temos. Mas o quanto você já investiu perante Jesus por causa disso? O quanto você? Qual é o tipo de amor envolvido aí nessa sua causa?
Como é que é a sua fé? Se é pequena como um grão de mostarda, já é suficiente. E acredite, ela vai crescer à medida que você se relacionar mais e mais com Cristo. E sua persistência? Hein? Você vem, você clama, você grita, você chega mais perto, e você contrapõe, você concorda ao mesmo tempo. Lembra? Quantas vezes Davi lembrou a Deus as promessas dele do passado? Mas o Senhor falou, o Senhor disse, e Deus se agradava disso. E por fim, você se alegra com o pouco que vem de Deus, mas que é suficiente, que é bastante, que traz o resultado? Então, a gente está se aproximando do fim. Não estou dizendo que Jesus vai voltar para esses dias, sabe? Mas os últimos dias, eles são contados desde a morte de Jesus, sua ressurreição e ascensão. E olha que esses últimos dias, de acordo com a Bíblia, né, a partir daí, já tem mais de 2020 anos. Se o fim do mundo se aproxima de forma histórica, o fim da sua vida está cada vez mais perto. E aí? Aí a gente precisa escolher, a gente precisa decidir, a gente precisa resolver. Que Deus me ajude e ajude você também. Amém? Presente a sua causa a Ele. Vamos fazer isso agora? Vamos orar? Baixa a cabeça aí, feche seus olhos. Se assim quiser proceder, você pode ficar com a cabeça levantada e o olho aberto. O importante é você participar aqui e orar. Vamos orar? Lembre aí, ponha diante do Altíssimo. Qual é a situação? É você mesmo? É um familiar? É um parente? O que é? É a família? É o trabalho? O que é? O que está pegando? O que está servindo de obstrução? O que está aí apresentando dificuldade? Você sabe que você tem que lutar por essa causa. Você tem que lutar por essa causa. Vai ver você mesmo. É sua inadimplência espiritual, é seu comodismo, do ponto de vista cristão. Vai ver, é uma pessoa da família que é complicada, muito complicada. E até a sua felicidade, em parte, ou em grande parte, depende dela. Às vezes é um problema lá no emprego, no trabalho antigo, crônico, ou então é a parte financeira, quem sabe, né? Cada um de nós tem suas causas. Aquela mulher tinha uma causa. A causa era a filha dela, terrivelmente endemoniada. Ela bateu no peito, assumiu o problema e disse assim, consigo, né? Eu vou tratar de resolver isso. E ela foi justamente na pessoa certa. Pois é, você sabe quem é a pessoa. A pessoa certa é essa mesma, é Jesus de Nazaré. Você sabe. Então, vá a Ele. Vá com o maior dos sentimentos. Vá com o sentimento que mais aproxima você do Deus Criador, do Deus sustentador de outras coisas, que é o amor. Vá com fé de que Deus quer o seu bem, de que Deus quer o bem de todas as pessoas. Ele tem as suas maneiras, né, de proporcionar esse bem. Vá para persistir, vá para insistir, ainda que oposições e adversidades se levantem, até mesmo inimigos. E vá com um sorriso que ilumina a tristeza. Isso é tão importante, né? Um sorriso que ilumina a tristeza. Que no meio do sofrimento, da dor, você consegue sorrir. Você consegue abrir a boca e bendizer. Você consegue abrir a boca e agradecer. Você consegue abrir a boca e se regozijar no Senhor. Vá com essa alegria singela.
essa alegria simples, essa alegria desprovida, essa alegria que vê a possibilidade efetiva ali, no mínimo, e então se satisfaz. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa. Como é que eu te vejo? Eu te vejo como um Deus de carinho, eu te vejo como um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, eu te vejo como um Deus interessado em beneficiar. O Senhor não se contém, o Senhor não consegue conter a vontade de ser misericordioso, ser compassivo, o Senhor não consegue segurar esse ímpeto, é claro. O Senhor tem seus parâmetros, o Senhor tem suas próprias regras, mas se há uma coisa que o Senhor é misericordioso. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus abençoa a causa dessa pessoa. O Senhor está com certeza se apresentando a ela e dizendo: eu sou o mesmo lá dessa história, eu sou o mesmo dessa circunstância, eu sou o mesmo no qual essa mulher cananeia teve fé e obteve o resultado. Então, que seja assim, para a glória e honra do Senhor. Amém. Amém. Hoje nós temos ceia e queria que você participasse junto. Vou chamar aqui as pessoas que vão me ajudar a distribuir os elementos. Que elas se aproximem, por favor. Gente, a ceia fala principalmente da centralidade da morte de Jesus. Quando o Senhor a instituiu, Ele falou o seguinte: olha, eu quero que vocês façam isso em memória de mim. Não foi uma declaração sentimental, do tipo, não se esqueçam, hein? Olha o que eu fiz por vocês, hein? Por favor, hein? Vejam se lembram, hein? Não foi isso, não. Ceia não foi isso, não. Ceia teve o objetivo de marcar. Em primeiro lugar, apontando para a centralidade da morte de Jesus. Não existe nada na Bíblia Sagrada como fato histórico que seja mais importante do que a morte de Jesus Cristo. Nem a ressurreição. A ressurreição somente autenticou, confirmou que a morte de Jesus foi eficaz, que a morte de Jesus deu resultado, que a morte de Jesus resolveu o problema, que a morte de Jesus pagou o preço que era a condenação. A ressurreição foi só isso, mas não existe nada. Jesus não falou assim: eu quero que vocês se lembrem da minha ressurreição, que nem tinha acontecido. Não, Ele falou assim: eu quero que vocês se lembrem da minha morte. Ceia fala de propósito. O propósito de Jesus morrer foi perdoar os meus pecados e os seus pecados, sem o que eu e você estaríamos fadados ao inferno, à morte no lago de fogo para todo sempre. E isso Jesus conseguiu. Ele conseguiu que os meus pecados e os seus pecados fossem perdoados. E agora não existe mais salário para o pecado, ou seja, a morte. Ao contrário, existe graça de vida para mim e para você, vida eterna. E por último, a morte de Jesus teve a ver com uma apropriação pessoal, certo? Os discípulos ali no cenáculo, eles não eram simplesmente espectadores, não. Jesus partiu o pão, mas não ficou nisso. Jesus partiu o pão e deu o pão a cada um deles, e eles comeram o pão. Jesus derramou o vinho nas taças e não ficou por isso, não. Eles beberam o vinho. Isso quer dizer que eles fizeram uma aplicação pessoal para si. Eles tomaram para si o significado daquilo ali, certo? Eu poderia dizer que nas igrejas cristãs aí, existe muita gente que vê Jesus partir o pão e derramar o vinho na taça, mas não come do pão e nem bebe do vinho. Às vezes são espectadores, né? Mas não são envolvidos, né, com o discipulado e com a frutificação. Então, costumo sempre dizer, ceia é renovação de pacto. Paulo apóstolo disse o seguinte: olha, é melhor você não comer e não beber
do que você representar. Tipo, você não está realmente confirmando o pacto, você não está de novo fazendo aliança, você não está comemorando bodas, bodas de prata, de ouro, de diamante, etc., ao lado de Jesus, como noiva, esposa, né, e tal, blá, blá, blá. É melhor você não comer e não beber. Se é para comer e beber assim, então coma não beba não. Mas se você entende o significado e você renova o seu compromisso, então coma e beba. Amém? Você vai receber aí o pão e também o vinho, e esperar o momento em que todos juntos iremos beber e comer. Está bem? Enquanto a música permanece, eu vou lhe dar uma oportunidade, e a mim também, de agradecermos ao bendito Salvador o que Ele fez. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava bendito Salvador, glorioso Redentor, quanto amor nos tem concedido. Até quando ele parece resistente, né? Negativo, na verdade ele está buscando coisa superior a nosso respeito. Ele está buscando algo mais glorioso para mim e para você. Ele está nos conduzindo e tentando obter de mim e de você uma atitude que vai representar no futuro, quem sabe até no futuro eterno, vai representar uma coisa que a gente nem desconfia, mas que naquele dia iremos saber, naquele dia iremos desfrutar. Como essa mulher do texto nos inspira. Jesus, ele é a convergência da Bíblia. Escute o que eu vou dizer, não se escandalize, mas nem o Deus Criador, sustentador, nem o Deus Pai, nem o Deus Espírito Santo Consolador tem mais importância histórica e na sua experiência pessoal do que Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não foi só Espírito, Jesus Cristo foi carne também. Carne não no sentido pecaminoso, carne no sentido de corpo existente e que viveu entre nós e que andou no meio dos homens e que serviu de exemplo, de referência. Da mesma maneira como eu sou carne, você é carne. E a gente tem o Espírito de Jesus Cristo dentro de nós, e já falei isso aqui tantas vezes, com a finalidade principal e última de nos tornar cristãos da mesma maneira como Jesus era cristão, o próprio Cristo. E isso não somente de uma forma etérea, né, invisível, ou seja, lá dentro, né, no espírito dele mesmo, mas numa forma real, prática, aparente, demonstrativa, relacional, da mesma maneira como Jesus. Esse é o objetivo, que a gente possa entregar para os que nos rodeiam o mesmo que Jesus entregou enquanto vida que Ele teve. Ó Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Muito obrigado pelo pão partido, muito obrigado pelo vinho, o vinho derramado, que representaram teu corpo vivo e teu corpo morto, representaram o sangue da aliança. Muito obrigado por tudo isso. A gente lembra e a gente jubila, a gente lembra e a gente alegra.
A gente lembra e a gente festeja. A gente lembra e a gente dá viva. A gente lembra e a gente se regozija. Muito obrigado. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem concedido. Tomarei o cálice da salvação e descansarei na sombra do Eterno. Então, muito obrigado. É com essa lembrança, a lembrança do pacto, da aliança, a confirmação de que somos teus e de que queremos permanecer assim até que a morte chegue, é que comemos o pão e bebemos o vinho. Por favor, coma o pão. Lembre-se que isso significa que você assume a identidade de Jesus Cristo. Você se declara seguidor dele. Mais do que isso, você está dizendo aí que você vai fazer tudo que estiver ao seu alcance para se parecer com ele, para imitá-lo, para representá-lo. Isso é que é comer o pão. E agora o vinho. O vinho significa que sua salvação está baseada na morte dele, mas significa também que você vai até o fim. Beber o vinho significa isso. Você vai até o fim. Haja o que houver, a que custo for, apareça que inimigo aparecer, adversários, homens de você, caçoem, desprezem você, persigam você, matem você, não importa. Você vai até o fim, seguindo Jesus. É isso que representa. Louvado seja Jesus Cristo. Aleluia! Bendito Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados àquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ao Cordeiro. Salvador da minha alma. Aleluia! Rei do universo. Aleluia! O Cordeiro e o Leão. Eis que vive e voltará. Eu espero. Bem, obrigado a todos que vieram e também aos que participaram de casa, aparecendo na tela aí. Um telefone para auxílio, socorro, você necessitando, entre em contato que a gente vai ter a máxima atenção para lhe dispensar. Queremos ajudar em tudo que for necessário. Por favor, ligue para a gente. Também as contas bancárias da igreja, para você que quer dizimar, quer ofertar. A IBCP tem Pix, que é a chave para fazer aquela transferência direta. É o CNPJ, ou então creio que 2 outras chaves também, se eu não me engano, o telefone, o número de telefone e o da sede aqui, ou seja, você tem como saber a respeito disso, tá bom? Deus abençoe a todos, vão em paz, que o Senhor lhes dê uma semana de conquista, amém? Conquista espiritual, que a gente progrida na fé. Deus abençoe. Obrigado pela presença.